Antes de qualquer coisa, se você acredita que tudo acontece por um propósito, que existe uma razão para você estar aqui agora, vendo esse vídeo, então, para um segundinho e se inscreve no canal. Porque talvez, só talvez, essa seja a maneira que Deus escolheu para falar com você hoje. Respira fundo comigo. Você já sentiu que Deus estava tentando te dizer algo, mas não sabia se era real ou só coisa da sua cabeça? Se já passou por isso, se em algum momento você ficou com essa dúvida no coração, se inscreve aqui agora. Esse canal é um espaço seguro para quem quer se aprofundar na fé, para quem quer escutar mais de Deus de um jeito real, íntimo e verdadeiro. Cada vídeo aqui é feito com muito carinho, oração e entrega. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Agora, sim, vamos conversar de verdade. Já sentiu aquela vontade repentina de mudar de direção, mesmo sem saber explicar porquê? Ou aquela paz que chega de repente no meio do caos, como um abraço invisível que acalma tudo por dentro? Às vezes você está no fundo do poço, passando por algo que parece não ter saída, e mesmo assim algo sussurra dentro de você. Aguenta firme, isso tem um porquê. Talvez você tenha chamado isso de intuição, sorte, coincidência. Mas e se não for? E se for Deus, tentando te mostrar que Ele está ali, mesmo quando tudo parece silencioso? E se essas sensações forem pequenos sinais de um cuidado maior, de uma voz que não grita, mas que toca a alma? Isso não é acaso. Isso pode ser Deus falando com você. Muita gente acha que ouvir Deus é como nas histórias mais extraordinárias da Bíblia, como quando Moisés ouviu Deus no meio da sarça ardente, ou quando Paulo caiu do cavalo diante de uma luz do céu. E sim, Deus pode falar assim. Ele é o Deus do impossível. Mas sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, Ele escolhe o simples. Ele fala no olhar de alguém que te entende sem palavras, na música que toca justo quando você mais precisava ouvir, na natureza, no silêncio, no choro escondido de madrugada. Ele fala quando você está cansado, mas ainda assim continua. Quando algo em você diz, vai, só mais um passo. A voz de Deus nem sempre vem como um trovão. Às vezes é só um pensamento leve que chega de mansinho e muda o rumo do seu dia. Ou aquele incômodo que te faz repensar atitudes, escolhas, caminhos. É quando algo dentro de você diz, isso não te pertence mais. E se você estiver atento, vai começar a notar que Ele fala o tempo todo. Mas não é com quem está gritando para fora, é com quem aprendeu a ouvir por dentro. Lembra o que diz em João 10:27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, ou seja, a voz dele não está longe. Ela está mais perto do que você imagina. O problema é que a gente se acostuma tanto com o barulho do mundo que acaba esquecendo de prestar atenção no que realmente importa. A gente corre, luta, tenta resolver tudo na força e só quando cansa é que percebe que precisava mesmo era ouvir. Então talvez essa vontade que você tem de mudar, essa inquietação no peito ou essa paz que não faz sentido, talvez tudo isso seja um jeito de Deus dizer, eu estou aqui e estou cuidando. E o mais bonito de tudo é que você não precisa ser perfeito para ouvir Deus, só precisa estar disposto. Em 1 Reis 19:11-12, Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus falou no sussurro suave. E sabe o que isso mostra? Que nem sempre Ele vai se manifestar no barulho, nos sinais grandiosos, nas respostas imediatas. Às vezes, Ele só quer que a gente pare, que a gente se aquiete, que a gente aprenda a escutar com o coração, não com os ouvidos. E foi exatamente assim comigo. Teve uma vez que eu estava no meu limite. Sabe aquele momento em que você está cansado de orar e não ver resposta? Eu estava ali, orando, chorando, sem direção, me sentindo invisível até para Deus, com o coração apertado, a mente bagunçada e uma pergunta que machuca. Será que Ele me ouve mesmo?
Foi nessa hora que quase por impulso abri a Bíblia. Nem escolhi um versículo, eu só abri. E caiu direto em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Na hora, eu parei. Li de novo e parecia que Deus tinha acabado de me mandar uma mensagem, como se Ele estivesse dizendo: eu vi tua dor, eu ouvi teu clamor, eu ainda tenho planos maiores do que você consegue entender agora. Aquilo foi como um abraço, como se Ele segurasse minha mão no escuro e dissesse: não desiste, eu ainda estou aqui. E eu te pergunto, isso é só coincidência? Ou é o tipo de coincidência que carrega propósito? Porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. E talvez com você também já tenha sido assim. Você ora por uma resposta e do nada alguém te envia uma palavra, uma música toca, com letra que parece sua vida, ou uma pregação diz tudo que você estava guardando em silêncio. Tem coisas que não dá para explicar com lógica, só dá para sentir, porque Deus é assim. Ele sabe exatamente como, quando e onde tocar a gente. E quando Ele toca, a gente sente, não porque tudo muda de uma hora para outra, mas porque a gente muda, por dentro. E naquele dia, mesmo sem nenhuma circunstância ao meu redor mudar, eu fui dormir em paz, porque eu entendi. Deus estava ali. E Ele tinha falado comigo. Talvez Ele já tenha falado com você também. E você não percebeu, ou achou que era só coisa da sua cabeça. Mas hoje, só por estar ouvindo essa mensagem, já é sinal de que Ele está tentando alcançar o seu coração de novo. E se você se abrir, Ele vai falar. Talvez num versículo, talvez num silêncio cheio de paz, talvez agora mesmo, dentro de você. Às vezes, Deus não responde com palavras, mas com paz. E não é qualquer paz. Não é aquela que vem quando tudo está dando certo, quando as contas estão pagas, a saúde vai bem e os planos estão funcionando. É a paz que chega no meio da tempestade. Quando nada faz sentido, quando você não tem mais forças, quando o coração está inquieto e mesmo assim, algo te acalma por dentro. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou no controle. Você não precisa entender agora. Só confia. É disso que Filipenses 4:7 fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende de circunstâncias. Ela não é lógica, não é planejada. Ela vem de um lugar mais alto. E quando vem, você sente, você sabe. É como respirar fundo depois de um longo sufoco. E sabe o que é mais bonito? Deus também fala através das pessoas. Você já parou para pensar quantas vezes alguém foi a resposta da sua oração? Quantas vezes você estava no limite e do nada recebeu uma mensagem que dizia exatamente o que você precisava ouvir? Ou alguém que nem sabia do que você estava passando te olhou nos olhos e falou: vai passar. Confia. Eu não sei porquê, mas senti no coração de te mandar isso. Tô orando por você, e aquilo te desmontou por dentro, porque no fundo, você sabia que não era só aquela pessoa falando. Era Deus usando ela para te alcançar. Às vezes, Ele coloca a gente no nosso caminho só para nos lembrar que a gente não está sozinho. Às vezes, Ele te usa para alcançar alguém. Já pensou nisso? Talvez, sem saber, você tenha sido resposta para alguém num momento de dor, porque Deus age assim, no detalhe, no improviso que era plano, na coincidência que era propósito. A verdade é que Ele está sempre falando, mas a gente precisa estar atento, aberto, disposto a enxergar além do óbvio. E olha, se esse vídeo está falando com você até aqui, se essas palavras estão tocando algo dentro de você, então talvez esse seja o seu momento de reconhecer: sim, Deus fala comigo, e eu quero aprender a ouvir mais. Você não está aqui por acaso. Talvez essa mensagem esteja sendo a voz de Deus hoje, através de mim, para você. Como tantas vezes, Ele já usou pessoas para mim,
Então, não ignora esse toque no coração. Talvez essa seja a resposta que você vinha pedindo. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas esse ouvir não é só com os ouvidos, é com o coração. É quando a gente aprende a silenciar a alma barulhenta e abrir espaço para escutar o que vem do alto. Às vezes Deus fala de um jeito que machuca, é verdade. Às vezes Ele usa a dor, não porque quer nos ver sofrer, nunca, mas porque a dor tem um jeito especial de nos acordar, de nos tirar do automático, de quebrar o orgulho, de nos fazer olhar para cima quando tudo o que a gente fazia era correr de um lado para o outro tentando resolver tudo sozinho. C.S. Lewis disse algo que me marcou para sempre. Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita nas nossas dores. E é verdade, né? Porque quando está tudo bem, é fácil se distrair. Fácil esquecer de orar, de agradecer, de buscar. Mas quando a dor aperta, quando a vida vira de cabeça para baixo, é ali que a gente clama com sinceridade. É ali que a gente percebe: eu não dou conta sozinho. E Deus, que é Pai, se aproxima ainda mais. Talvez a dor que você está vivendo hoje não seja castigo. Talvez seja Deus dizendo: volta para mim. Talvez Ele esteja quebrando o que era ilusório, para construir algo mais verdadeiro. Mas a pergunta é: você está ouvindo? Porque Ele fala. Ele fala quando a gente ora, fala quando a gente abre a Bíblia e de repente aquele versículo parece ter sido escrito para a gente. Fala numa pregação, numa música, numa conversa que toca fundo. Fala no louvor que te faz chorar sem saber por quê. Fala na criação, no nascer do sol, no vento que te toca o rosto, no mar que te lembra o quanto ele é grande e você é amado. Fala até nas lágrimas, quando você já não tem mais palavras e só chora. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando você não consegue falar nada, Deus entende e Ele responde. Mas para ouvir, é preciso parar de correr, parar de se distrair, parar de tentar ter todas as respostas agora. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, tudo o que Deus quer é que você pare e perceba que Ele está ali, no silêncio, no sussurro, na dor e também na cura. Por quê? Ele é um Deus que fala, e quando a gente aprende a ouvir, a nossa vida muda. Talvez esse vídeo seja o seu momento de silêncio, seu momento de pausa no meio da correria, da confusão, das vozes que tentam te dizer quem você deve ser. Talvez, só talvez, Deus esteja te chamando agora. Não com trovões, não com sinais grandiosos, mas com essa sensação que você está sentindo agora, esse calor no peito, essa vontade de chorar sem motivo, essa paz estranha, mas boa. Isso pode ser Ele. Se algo dentro de você está queimando, se esse vídeo falou contigo de um jeito que você nem consegue explicar com palavras, então não ignora. Tem momentos que são convites, e esse pode ser um. Se inscreve aqui no canal. Fica com a gente. Isso não é só sobre seguir um conteúdo, é sobre fazer parte de algo maior. Aqui a gente caminha junto. Aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui você pode ser quem você é e ainda assim ser profundamente amado por Deus. Esse canal é uma jornada de fé, de escuta, de cura, de transformação. E ninguém precisa caminhar sozinho. Se essa mensagem tocou teu coração, escreve aqui nos comentários: sim, eu já senti Deus falar comigo. Porque talvez a sua frase seja exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. A tua resposta pode ser a confirmação que alguém estava esperando. E juntos, a gente constrói um lugar onde a fé não é teoria, é vida. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir.
Talvez mais uma vez Deus queira falar através de você. E lembra, Deus ainda fala nos detalhes, no tempo dele, do jeito dele, mas sempre com amor. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e ouve. Ele ainda está sussurrando ao seu coração. E se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que era Deus te tocando, então não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você nunca sabe o que o outro está enfrentando. Você não faz ideia de quantas pessoas estão orando agora em silêncio, pedindo um sinal, uma palavra, um conforto e talvez mesmo, você seja a resposta da oração de alguém. Deus usa o que a gente menos espera. Um vídeo, um clique, uma mensagem. E é assim que ele constrói pontes onde o mundo só vê muros. Então, se isso te tocou, envia. Espalha essa palavra. Deixa Deus te usar também. E mais do que isso, que você leve essa mensagem com você. Que Deus fale com você hoje, no seu silêncio, na sua rotina, na sua dor, nos seus pequenos detalhes. E que Ele continue falando amanhã, quando você acordar e nem souber por onde começar, quando tiver medo, quando estiver cansado, e que Ele continue falando em cada passo da sua caminhada, mesmo quando você duvidar, mesmo quando não entender, que o seu coração continue sensível, porque o mundo vai tentar endurecer ele, vai tentar distrair, vai tentar te fazer esquecer. Mas guarda isso, Deus ainda fala e Ele fala com você, basta você escolher ouvir. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.